Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Vida Plena, da Rádio Vida Plena. Nós estamos aqui hoje com uma presença super especial, né? O pastor que eu já não via há um bom tempo, né? Nós vamos falar hoje aqui com o pastor Paulo Perrotti, ele que é pastor e escritor, também ele é pastor presidente aqui do Conselho Regional de Ministros, né? Ele vai estudar, daqui a pouco ele vai explicar mais do que seria esse conselho. Nós vamos falar hoje, né, pastor, sobre a questão do testemunho do senhor, como é que foi a sua conversão, e vamos falar sobre outros assuntos aí que vão acabar gerando em cima desse testemunho aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã, você que, olha, esse podcast está ficando famoso, né? Então, com certeza, não somente aqui no Brasil e fora do Brasil, vai conseguir chegar algum tipo de mensagem. E esse testemunho de hoje, eu sou o pastor Paulo Perrotti, pastor presidente da Igreja Batista, Compromisso com a Palavra ali em Vila Balqueire, e também, né, de um conselho de pastores aqui do Rio de Janeiro, que é o CRIM, Conselho Regional Interdenominacional de Ministros, fundado pelo nosso querido Bispo Eduardo Cândido, que é o pastor do nosso querido Carlos. Que será convidado em breve aqui nos nossos estúdios. Muito bem, tenho certeza que será um sucesso. Bem, então, falar sobre nossa conversão, né? Isso já tem um bom tempo, foi no ano de 87, 1987. Eh, eu já tinha ouvido falar desse Jesus já há algum tempo, na minha época de ginásio. Eu tinha uma professora que era crente e ela falava, dona Lúcia, ela falava, tinha a Lídia e a Lúcia, eram 2 irmãs. E o que acontecia? Ela falava de Jesus, eu comecei a me envolver com as coisas de Deus, só que ela não falava de igreja, ela falava sobre a pessoa do Senhor Jesus. Quando terminou o ginásio, eu fiquei meio órfão, porque eu não sabia, eu acompanhava ela, fazia, os cultos, essas coisas todas, mas não sabia o que que tinha que fazer. O que que aconteceu? Eu não sabia que o peixe precisava de um aquário, né. Aí eu comecei a procurar, fui numa igreja católica, aí eu vi aqueles santos lá levando frechada, fazendo isso, fazendo aquilo, um Jesus chorando, todo ensanguentado, enfim, eu saí de lá mais triste do que entrei, né. Cheguei a procurar alguma igreja evangélica, e aí o que que eu entendi? Eu falei assim: "Quer saber de uma coisa? Eu vou ser crente, vou ser cristão", nem falava crente, "vou ser cristão, da minha forma, né, eu vou ler a Bíblia em casa, vou orar em casa e pronto". Só que lá em Hebreus 10, versículo 25, fala: "Não deixando a vossa congregação, como é o costume de muitos". Em outras versões fala: "Não deixando de congregar". Então, daqui a pouco você já não está mais orando como deveria orar. Daqui a pouco você já não está lendo mais a Bíblia, porque você perdeu a comunhão dos santos, né? Aquela coisa de igreja, aquela coisa importante, importante, cara. E aí, daqui a pouco, você volta a falar um palavrãozinho aqui, um palavrãozinho ali. A tua oração começa a ser uma oração muito egoísta, é aquela coisa, Pai, abençoa meu pai e minha mãe, em nome de Jesus, e pronto. Conclusão, daqui a pouco você já esqueceu que você era um cristão e você se torna uma pessoa comum. E no segundo grau, você tem acesso a muitos amigos. E aí, conclusão, quando chegou um ano de 1987, eu fui no cinema ali no Tem Tudo de Madureira, né. Pra quem talvez quem é mais antigo conhece que ali tinha um cinema. Eu falei: "Vou assistir um filme", eu estava era solteiro, sozinho. Falei: "Vai que", só que quando eu cheguei lá, estava na metade do filme. É muito ruim você pegar da metade para o final, porque você já fica sabendo o final, e aí você vai querer pegar o começo, tu já sabe o final do filme. Eu falei: "Vou ficar aqui fora, vai que de repente aparece uma gatinha aí, aparece uma menina, e eu levo ela para o cinema". E aí o que aconteceu? Fiquei com aquela, olhando para um lado, olhando para o outro, e tinha um grupo, numa roda, cantando umas músicas. E tinha umas meninas bonitas ali. Falei assim: "Opa, vou chegar, É a oportunidade. é a oportunidade, vai que cola, né". Aí cheguei, fiquei olhando,
Daqui a pouco, vendo o semblante deles, vendo que o semblante era um semblante diferenciado, e aí o que aconteceu? As meninas, até que bonito, só que aconteceu algo. Por quê? Eu parei e de prestar atenção nas meninas, comecei a prestar atenção no que eles cantavam e no que eles falavam. Aí o que aconteceu? Eu peguei e recebi um convite. Na época, o nome do rapaz, meu nome é Paulo. Quem me deu esse convite foi Saulo. Eu conheci ele naquele dia. E ele me convidou, foi no domingo à tarde, ele me convidou para ir na igreja. Eu, aquele meu propósito de ir para o cinema ficou para trás. E eu acompanhei aqueles jovens na direção da igreja. E assisti ali o culto. E quando foi feito o apelo, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida na primeira igreja batista de Madureira. Antigamente era na rua Domingos Lopes, pastor Oswaldo Bonfim. E aí, hoje, eu sou pastor-presidente de uma igreja, sou pastor-presidente. Eu nunca me desviei, graças a Deus, porque eu sempre tive um compromisso, assim, a palavra de Deus começou a entrar no meu coração e muitos versículos sempre ficaram muito gravados na minha mente. E um deles foi quando Jesus chega para os seus discípulos, lá em João capítulo 6. Ele fala tem um discurso que as pessoas não entendem muito bem e muita gente o abandona. E ele chega para os seus discípulos e fala: e vocês, não vão não? E aí o Pedro pega e fala para ele assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Então, sempre quando eu pensava de repente em sair da igreja, eu falava: mas para onde que eu vou? Então, amados, eu posso falar o seguinte: na casa do Senhor você vai encontrar muitas pessoas erradas, muita gente com muitos problemas. A Bíblia Sagrada fala: ora, numa casa grande, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, muitos para a honra, outros, porém, para a desonra. Então, em tudo quanto é lugar, tem bons e maus profissionais, pessoas. Então, no espiritismo tem gente boa? Tem, mas também tem gente ruim. Os médicos, tem médico bom? Tem, mas também tem médicos ruins. Então, em todos os lugares tem. Então, na igreja, se você olhar para o homem, provavelmente você vai fazer como o Pedro, que estava andando sobre as águas, quando começou a olhar para o lado, começou a afundar. Mas não há outro lugar, Carlos. Não há. Presta atenção no que eu vou falar para você hoje. Não há outro lugar do mundo onde tem tantas pessoas erradas querendo acertar. Não há. As pessoas estão erradas, têm consciência, a maior parte tem consciência de que estão erradas, mas estão tentando acertar. Então, isso que é a diferença principal no Evangelho, né? Então, hoje eu já tive a oportunidade de escrever parte de um livro, né? Mentalidade Vencedora. Esse livro já está esgotado. Tem 2 livros aí no forno. E eu, quando conheci a Jesus, eu tive a oportunidade de ir trabalhar numa gráfica. Na realidade, eu estava desempregado, entrei para essa gráfica em 86. Eu nem acreditei que quando o cara me contratou, eu estava. Quando você está numa fase de só perda, e foi nesse momento, né, que eu estava numa fase só de perda, e eu fui trabalhar no ramo gráfico, trabalhar na época como faturista. E isso foi em 86. Eu entrei em setembro de 86. Em outubro, a gráfica foi assaltada. E quando chegou em dezembro, teve a festa de final do ano. Eu comprei uma caneca do Flamengo e tomei um porre, mais um porre tão grande que eu fiquei do lado do vaso sanitário do Celite Bocão e só ficar, que eu não aguentava mais ele vomitar. Eu sentei, os outros foram me procurar: cadê o Perrote? Cadê o Perrote? Aí tá lá eu do lado do. Só virava para o lado assim para vomitar. Aí o que aconteceu? Quando chegou em 87, aconteceu essa situação da minha conversão.
Eu não fiquei falando muito para as pessoas que eu tinha me convertido, porque eu tinha medo de escandalizar o evangelho, uma das coisas também, Carlos, que eu era viciado no Sesc de Madureira, de manhã, de tarde, de noite. Então a gente ia para pagode, a gente tinha a nossa turma ali. E aí, quando eu me converti, domingo, eu também tinha a nossa turma. Por quê? Como eu morava mais perto, eu chegava cedo lá, pegava uma cadeira na piscina, aí vinham as meninas, vinha o pessoal, eu deixava a cadeira e ia jogar bola. Quando dava meio-dia, 1 hora, a gente voltava e ficava ali o tempo todo. E à noite a gente ia para pagode, ia para tudo isso. Quando eu me converti, eu fui um dia para a escola bíblica dominical, domingo de manhã. Aí eu gostei daquilo, eu gostei de aprender a palavra e achei interessante, né? Eu sempre gostei muito de estudar, de aprender. E aí eu comecei todo domingo. Só que para eu ir ali para a Rua Domingos Lopes, eu tinha que passar pelo Sesc, o pessoal às vezes estava no bar. E já não me via mais na piscina no domingo. No sábado eu ia, mas no domingo já não me via. Aí eles estavam no bar, ô! Não vou nem falar meu Uhum, apelido, porque eu tinha vários apelidos na época, uhum. né? Porque eu me lembro que uma vez eu fui pintar o cabelo de louro. Hoje em dia tá na moda, Hum. uma porção de gente pintando cabelo de louro. Aí eu fui cair na asneira de pintar, colocar água oxigenada, Sim. e aí o pessoal me chamou de Vanderleia. Xuxa, Vanderleia. Aí meu apelido ali no Sesc era esse. Chamar o senhor de eterna ternurinha não dá certo. Não, não deu não. Aí o que aconteceu? Aí o pessoal tava no bar lá, ô Vanderleia, chega aí. Então o pessoal me zoava, falava, não, eu vou ali e já volto. Calma aí. E realmente eu ia para a escola dominical, ia para cá trocar de roupa e depois ia para o Sesc. Até Deus me libertar do Sesc. Mas ali no Sesc tinha algumas coisas engraçadas também, interessantes. Por quê? Jogava bola, mas eu era um dos mais fracos do time. E tinha o Zaqueu, que também era ruim de bola pra caramba. Então eles, para equilibrar, colocavam eu num time e ele no outro. Teve uma vez que a gente se embolou lá e brigou. Os dois ruins brigaram. Aí, o que que acontece? Depois de muito tempo, aquela turma ali era uma turma interessante. A gente saía, só que eu comecei a falar de Jesus pro pessoal na piscina. Às vezes eu estava falando com a menina, ela de fio dental lá, mas eu estava falando de Jesus. O pessoal, de repente, estava achando que eu estava cantando. Eu comecei a pregar para todo mundo. Hoje, várias pessoas têm a Ana Lúcia Linhares, hoje é repórter da Globo. Sim. Oh, perdão, da Globo não, da Record, né? Já é repórter da Record há muito tempo. Então, ela é uma das meninas que ficava. Então, tem a Sandra, olha, graças a Deus, várias pessoas que estavam ali comigo daquela época se converteram. E no futebol não era diferente. No futebol, várias pessoas ali, inclusive hoje, o Zé, tem várias pessoas ali que hoje são pastores também, né? E duas coisas engraçadas. Então, pensa o seguinte: eu briguei com um lá que era o Zaqueu, eu não era crente nem ele. Aí, um dia, pô, os caras pegaram e começaram a me arrebentar. Aí eu ficava o pessoal na arquibancada, é. Aí querendo que eu tomasse uma satisfação. Aí um dia eu peguei, me levantei, aí o cara veio com a bola, eu falei, fiquei parado na frente dele, eu falei, passa. Quando ele passou, eu joguei ele na arquibancada. Aí os outros chegou, você não pode não, que é isso? O crente aí, o pastor, não sei o que, eu nem pastor e nada, aí os outros começou com aquela zoeira. Eu falei, ó, eu sou crente, mas sou homem, se fizer de novo eu quebro a perna. Aí o pessoal sossegou. Passaram-se alguns anos, um daqueles ali que era o líder, que era o Cosme, se converteu também. Aí eu estou dirigindo um culto, dei uma oportunidade para ele dar um testemunho. Aí eu fui saber que eles combinavam entre eles de me pegar, porque eu era crente e era chato. E eles ficaram, então, aquilo ali não foi uma coisa assim do jogo que aconteceu, não, era combinado. E aí depois eles todos se converteram. Aí qual foi a situação? Aí vem o Zaqueu. Um dia tem uma cruzada evangelística lá na Cinelândia. Domingo.
não sei se era domingo ou sábado à tarde, agora, mas de qualquer maneira, não Final de era semana, né? durante a semana, não era durante a semana. Eu sabia que ele era advogado, o Zaqueu, que eu tinha brigado com ele. Aí eu tô vendo o cara lá de terno e gravata, parado, assistindo. Eu falei, por que esse cara tá vindo aqui hoje, na Cinelândia, essa hora, ele assistindo o culto aqui e tudo? Aí eu peguei, né? Já estava convertido. Eu falei, eu briguei com ele no passado, eu tenho que ir lá fazer as pazes com ele. Aí, conclusão, ele também já tinha se convertido. Hoje ele é pastor, eu também sou pastor. Por exemplo, hoje era para eu estar, eu vou estar amanhã com ele no estúdio lá na Ágatos. Então, ele vai estar no nosso jantar de casais, que ele trabalha com casais, ele tem o Ministério Amo Você. E aí, aquela galera do Sesc ali, a maior parte se converteu, graças a Deus. Mas Entendeu? se tiver futebol, os dois convertidos, mas se tiver futebol hoje e ele tentar fazer farinha, você joga ele longe. Vou jogar ele, qualquer um. É porque, na realidade, o crente também tem que saber se impor, entendeu? Não é só a gente está brincando aqui falando sobre o futebol, mas tem várias áreas que o crente tem que saber se impor. Eu me lembro que no meu ramo gráfico, quando eu comecei, todo mundo debochava de mim, né? Porque eu não tive ajuda de ninguém. Quando eu decidi sair do escritório e partir para a área de vendas, eu falava, eu e Deus sou a maioria. Eu e Deus sou a maioria. E aí os caras pegavam, o que os caras faziam? Debochar de mim, porque demorou muito tempo. Ninguém me deu nenhum cliente para eu começar, né? E eu saía no sol quente para procurar, e eu procurei meu espaço. E o que aconteceu? Eu não conseguia, vou até falar como foi o meu primeiro trabalho do ramo gráfico. Eu mandava os orçamentos e eu não conseguia fechar. Gráfica, como que funciona? O vendedor pega, leva o orçamento para a gráfica e ele define a comissão dele. 3%, 5%, 10%. Conforme a sua comissão, o valor do trabalho vai ficar A, B, C, vai, entendeu? Vai ser um valor lá. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei 10%, não pegava os trabalhos. Colocava 5% e não pegava. E o pessoal debochava porque todo mundo faturava e o crente não conseguia faturar. O crente não faturava. E aí, o que aconteceu? Coloquei 3%, levava os orçamentos para a gráfica e não conseguia fechar o trabalho. Aí, um dia, veio um trabalho de 200 mil folhetos da Clama. Clama era uma construtora, Cláudia Macário Construtora. Um orçamento bom, 200 mil. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Quem vai dar a vitória é Deus. Se é com 3, com 5, com 10. Aí eu peguei e coloquei no orçamento lá 10% de comissão. Aí o orçamentista, eu me lembro como se fosse hoje, ele saiu da sala dele, veio na sala de vendas. Tá maluco? Um trabalho desse, bom desse, você colocar 10%? Tu não está conseguindo pegar nem com 3%? Tu vai colocar 10%? Eu falei, meu amigo, faz o teu serviço e deixa que o resto Deus vai fazer. Coloquei 3%, não estou pegando, então coloca aí 10%. E, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu peguei o meu primeiro trabalho, que foram aqueles 200 mil folhetos com 10% de comissão. E aí eu entendia que realmente quem eu falar para as pessoas não me ajudaram em nada. Eu falar para as pessoas o seguinte, até porque o ramo que eu entrei era um ramo muito prostituído. Para que o vendedor conseguisse vender alguma coisa, ele precisava levar o comprador ou produtor gráfico, que normalmente era o comprador das grandes agências, as termas. Então, tinha fotolito na época que o cara tinha carreira de pó. Daqui até ali, uma mesa enorme, que os caras iam para lá a noite toda lá para cheirar. Então, os caras falavam assim, você é crente, tu não vai arrumar nada, cara. Tu tem que fazer essas paradas. Eu falei, eu não vou fazer. Falei, falar para eles assim, olha, eu e Deus são a maioria. Eu conheço um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Eu não sei, mas ele sabe aonde, neste momento, tem alguém
tem alguém precisando de algum serviço gráfico. Assim como Deus trouxe Eva até Adão, Deus irá trazer os clientes até a mim. E foi assim que aconteceu. Carlos, pela misericórdia de Deus, né? Deus foi abrindo. Não foi fácil. A terra é prometida, tem gigantes, entendeu? Mas tu tem que conquistar a terra. Fácil não foi. Mas você hoje, você que está me ouvindo, né? Se você confiar em Deus, colocar Deus em primeiro lugar e entender que esse Deus é que abre e que fecha a porta. Ele que exalta, ele que abate. Então, tua vida está na mão dele. Não é a tua capacidade, não, tá? Faz a tua parte, mas é ele que... Tem muita gente capacitada que não consegue. Aí o que acontece? Hoje eu tenho, pela misericórdia de Deus. Ou seja, a honra, a glória, o louvor seja dado a ele. Eu tenho hoje todos os prêmios, praticamente, da indústria gráfica nacional e internacional. Amém. Eu tenho o prêmio Fernando Pini, por exemplo, de excelência gráfica, que é o Oscar da indústria gráfica. Eu me lembro que, às vezes, uma vez cheguei num cliente meu, ele falou, chegou aqui a gráfica tal, o vendedor tal, a gráfica lá é muito boa, isso e aquilo. Aí, esse prêmio, o prêmio, né? E eles davam uma miniatura do prêmio também. Aí, que era um chaveiro, para quem era mas tinha o prêmio, né? E aí o que acontece? Eu tenho foto disso, foi com o trabalho da Petrobras. E aí o que aconteceu? Eu chegava para o dono daquela agência e falava assim, olha, a outra gráfica é muito boa, mas pergunte se aquele vendedor lá tem isso aqui. Ele, o que é isso aí? Não sabe o que é isso? Pergunte se ele tem isso. Que era o chaveiro que representava o prêmio lá, Fernando Pini. Então, eu atendi nesses 35 anos do ramo gráfico, pela misericórdia de Deus, eu atendi Companhia Vale do Rio Doce, Centro Cultural Banco do Brasil, Petrobras, Sul América, praticamente as maiores empresas do Brasil, os maiores designers. Ana Couto Design, foi o primeiro cara... Ana, um forte abraço, um beijo no teu coração. O primeiro cara a atender ela é considerada uma das maiores designers do Brasil, já teve página inteira do Jornal do Brasil falando a respeito dela. Por muito tempo, fez o relatório anual da Petrobras, da Vale do Rio Doce, Lojas Americanas. Eu tenho Ruth Freyhoff, Ana Soter e tantos outros, Lígia Melt e tantos outros, catálogos de arte, quase todo mundo, Anita Malfatti, Andy Warhol e tantos outros, eu que fiz. Museu do Pontal. Se você for lá no Museu do Pontal, se você não conhece, vai lá no Museu do Pontal, grande parte daquele material impresso fui eu que fiz, entendeu? Então, livros aí de várias exposições, graças a Deus. Chegou uma época da minha vida que de 6 exposições do Centro Cultural Banco do Brasil, 5 exposições quem fazia era eu. Era cartaz, catálogo, convite, folder. Cartaz, catálogo. Quando a revista do Centro Cultural Banco do Brasil, quem fazia era eu. Então, muitos materiais aí da Petrobras que iam para fora. Eu tenho catálogos que foi para o Japão, Alemanha, França. Pena que eu não trouxe, podia ter trazido aí. Não ia caber a gente aqui na não mesa. combinou, não caberia mesmo, não, né? Soberba nem nada, mas não caberia, não. E, infelizmente, graças a Deus, fui adquirindo alguns imóveis, então fui trocando de endereço. Nisso que fui trocando de endereço, aí eu fui deixando muita coisa para trás. Hoje, se eu tivesse todos esses catálogos que eu fiz, valeria um dinheiro só. A amostra de todos os catálogos foi muito catálogo de muita gente famosa. É impressionante como muitas peças interessantes. É impressionante, é grandioso como Deus honra, né? Quando as pessoas ao redor falam, você não é nada, você não faz isso, você não faz aquilo, né? E quem faz é Deus. Eu me lembro que uma vez o dono da gráfica, a gráfica se tornou a maior gráfica do Rio de Janeiro na época, então automaticamente é a que mais consumia papel da Suzano. Aí o dono da gráfica um diretor da Suzano veio conhecer a gráfica.
Afinal de contas, era a gráfica que mais comprava papel no Rio de Janeiro, da Suzano. Suzano é a maior empresa de papéis do Celulose. Brasil. E aí, o que aconteceu? Aí, o dono da gráfica estava lá conversando com ele, eu me lembro como se fosse hoje também. Aí, eu estava passando, tinha vários trabalhos, esses clientes todos, várias revistas. Eu estava passando, e aí o cara pegou, o que que ele fez? O dono da gráfica me chamou, vem cá, Dentinho, ele me chamava. Ô, Dentinho, chega aí. Ah, esse aqui é o Dentinho. Porque na época eu tinha um dente bem maior. Depois eu coloquei aparelho e tudo, né? Então, ô, Dentinho, chega aí. Esse aqui começou falando pro dono Mas melhorou, pro né? diretor. De Dentinho, Vanderlei para Dentinho. Já começou a melhorar. Aí o que aconteceu? Aí ele foi querer escarnecer, debochar. Ah, esse aqui, ele é crente. Ele saía daqui com a pastinha dele. Eu e Deus é a maioria. Aí debochando. Eu e Deus é a maioria. Eu e Deus é a maioria. Ele saía e tudo. E hoje ele é um dos maiores vendedores aqui da empresa. Aí o diretor da Suzano chegou e falou para ele assim, perguntou para mim, você é crente? Você é evangélico? Você é cristão? Eu falei, sou. Ele, me dá um abraço aqui. Aí me deu um abraço, ele também era crente, aí ficou eu e ele abraçado, e o dono da gráfica que me chamou para debochar dos evangélicos, né, debochar por eu ser crente, ficou sem graça vendo que o diretor da Suzano também era evangélico. Pastor, voltando aqui não somente a questão do testemunho, que faz parte do seu testemunho, né? Família, né? Como é para o senhor, né? A gente está falando aqui de hoje em dia, né? Nos últimos 20, 30, 40 anos, nós temos visto como que temos a questão aí de muitas questões religiosas, como tem atacado a nossa família, né? O que o senhor tem visto aí, o senhor que é pastor há muito tempo, né? Como eu tenho até tem um testemunho do pastor Perrotti, que ele não sabe. Uma vez eu estava congregando na igreja onde ele congregava comigo, que era a Igreja Maranata, e eu fiquei... Grande igreja, grande, um abraço, pastor Paulo César Brito, pastor Davi, pastor Ari, só encontrei só turma boa. E a igreja era relativamente grande, muitos membros que poderiam até não se casar num dia de ver no todo culto, de todos os cultos, né? A gente acabar se vendo todos os dias, podia até estar lá todo dia, mas nem sempre se via, porque era muita gente. E eu lembro perfeitamente isso. Eu tinha acabado de entrar na Maranata. Eu tinha, acho que cerca de uma semana ou duas, que eu não tinha ido à igreja. E o pastor Perrotti, ele virou e falou assim, por que você não veio no culto na semana passada? Por que você não veio no culto de domingo? Na hora eu pensei assim, como que ele sabe? Aí depois eu falei assim, dedicação pastoral. Aqui tem 2.000, não tinha mais, né? 2.000, 3.000 membros lá. Não sei se chegava. Não chegava isso tudo, mas tô falando assim, de presença, né? De culto domingo, né? E eu ali, naquele meu cantinho ali, o dia que eu não fui, os 2 dias que eu não fui, ele falou, por que você não foi no culto? Tô de olho em você, hein, rapaz. E eu lembro daquilo ali eu lembro daquilo ali com tanto carinho. Sabia disso não, né? Não sabia disso. Tô contando aqui agora. Você vê a questão do pastorado, né? De chegar ali e estar com a ovelha. A questão, aí, por isso que eu falei a questão da família. Muita gente, às vezes, hoje, a gente está deixando muito a questão da família de lado. Muitos têm deixado a família de lado. Como é que o senhor vê essa questão hoje do ataque que nós estamos tendo na família? Eu vou responder a sua pergunta, mas antes deixa eu fazer um comentário aqui. O que eu fiz, sempre fiz. Eu não gosto de ver ninguém sozinho. Por exemplo, eu chego lá na igreja, a minha igreja no qual eu sou, eu ver alguma pessoa sozinha, ó, senta do lado dele, senta do lado dela. Olha, liga, faz isso. Então, eu me lembro que tinha um rapaz na Metodista Ortodoxa de Madureira, ele tinha se convertido, e o que aconteceu? Também ficou ausente da igreja. Ele tinha bar, uma birosca e tudo lá, ele era alcoólatra, e ele tinha umas 2 semanas, pelo menos, eu acho, 2 ou 3, que ele não ia na igreja. Naquela época, aí por que eu quero falar isso? Porque
esse podcast vai para muita gente. Eu creio que. Mas te alertar que você não precisa ser pastor para falar o que eu falei com o Carlos. Você não precisa. Na época eu não era pastor. Não sei nem se eu era. Não, é, acho que já devia estar. Já estava como evangelista. Mas o que aconteceu? Minha filha, eu não tinha carro. Minha filha pequenininha de colo. Naquele dia, não sei nem porque minha mulher não foi no culto na parte da manhã. Um abraço aí, pastora Fernanda. Um abraço, um beijo. Ela, Ana Paula, meu genro Jean e a todos os membros da Igreja Batista Compromisso com a Palavra. Bem, aí o que aconteceu? Eu senti falta, que ele não foi naquele culto domingo de manhã. Estava chuviscando, eu não tinha carro, por isso que eu falo. Aí eu peguei minha filha no colo, com guarda-chuva, e fui andando até a casa dele. Cheguei lá, chamei no portão, o portão assim tinha uns 30 metros, sei lá, até a casa dele, tinha um corredor, né? Sei lá, uns 10 metros, sei lá, tinha. Aí ele apareceu. Falei, fulano, fulano. Aí ele apareceu. Aí, o que eu falei, pô, cara, tu não foi na igreja, sentindo tua falta, você é importante para nós, você é importante para Deus. Aí falei isso com ele. Conclusão. Depois também, assim como você está me contando hoje, eu fiquei sabendo, né? Depois de um tempo, fiquei sabendo. Naquele dia, o diabo estava colocando na cabeça dele que ninguém gostava dele na igreja, que ele não estava fazendo falta na igreja. E ele estava pensando em reabrir o bar e voltar para o mundo. Mas quando ele viu aquela cena, eu chuviscando com a minha filha pequena no colo, indo lá e falar, ele entendeu que ele era importante para Deus. Conclusão, mudou a vida dele. Ele hoje é pastor. Ele é um pastor da casa do Senhor. Uma palavra, né? A Bíblia Sagrada fala que o poder da vida e da morte está em nossos lábios. Então, uma palavra pode levantar e pode destruir alguém. Que você seja um canal de bênção. Não pense, quando eu for pastor, isso é para os pastores. Não, você não precisa ser pastor para poder levantar alguém. Então, quantos minutos, porque você fez uma pergunta, quantos minutos nós temos ainda? Mais uns 5 minutinhos, mais 5 minutos só vai dar para responder. Bem, se depois você quiser e achar, a gente pode dar continuidade aos assuntos. Com relação à família, o ataque, gente. É claro que existe uma orquestração satânica nisso tudo. Eu tenho hoje 17 aquários, eu tenho peixes, vários peixes de água doce, tem muito peixe que você precisar, eu tenho. Só que o que acontece? Uma das coisas que a gente vê lá, se não formar casal, não reproduz. Se não reproduz, vai chegar um momento que acaba aquela espécie. Deus faz tudo perfeito. Então, o ataque que tem a família, que é destruir a família, quer destruir o gênero humano, a espécie humana, quer destruir não é só a família, porque destruindo a família, ele destrói uma sociedade. Então, o diabo ele é muito astuto com toda essa orquestração, porque uma coisa é o cara ser gay, outra coisa é o cara ser militante. Então, o que está acontecendo, essa militância toda, o propósito, no final, é dizer o seguinte: ei, a Bíblia é um livro homofóbico, é um livro discriminatório. Ela faz discriminação sobre vários assuntos. E aí, a ideia deles é o quê? Então, vamos anular a Bíblia. É onde que os Estados Unidos, né, e tudo, tanto de bom, de ruim, vem de lá para cá, né? Então, as pessoas hoje em dia estão absorvendo isso dentro dos colégios, não tem mais dia dos pais, dia das mães, né? Então, tudo isso aí é uma orquestração satânica para destruir a família e automaticamente a Bíblia Sagrada, como é um livro que é a palavra de Deus. Eles querem dizer que a palavra de Deus não é um livro atual, pois ela é um livro discriminatório. Então, esse é o propósito do inimigo de nossas almas, destruir. Então, com isso, a gente vê... aqui no Brasil, a gente tem, claro, uma emissora que não esconde o interesse deles com relação a isso.
né? Eu participei de um debate na rádio para falar sobre homossexualismo é pecado. E aí esse debate tinha dois rapazes, vou terminar concluindo essa minha fala com relação a isso. Tinha dois rapazes que tinham sido evangélicos, um tinha sido até diácono e o outro tinha sido pastor. Eu conheci ele, inclusive eu acho que ele foi até da Maranata também, na época do Moses. E aí o que aconteceu? Ele estava com o namorado dele, de hoje era espírita, e o outro rapaz que tinha sido diácono também, e mais dois presidentes de seitas. Inclusive, quero mandar um abraço aí para o meu amigo Caanda, né? São pessoas que envolvidas com esoterismo, com tudo, religiões esotéricas, e a pergunta dele foi essa: homossexualismo é pecado? E de vez em quando fazem essa pergunta. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nos ouvindo. Na sua casa, quem dá ordem? Você que dita as normas. Eu não quero que fume na minha casa, eu não quero que ande sem camisa, eu não quero que fale palavrão. E aí você, se alguém quer frequentar a sua casa, tem que o quê? Se adaptar àquela instrução ali, entendeu? Então, se você quer servir ao Deus da Bíblia, eu falei com eles, falei, cara, se vocês não têm interesse em servir ao Deus da Bíblia, não quer ter a Bíblia como regra de conduta e fé, para que vocês querem saber se é pecado ou se não é? Vive a vida de vocês da maneira que vocês quiserem. Agora, o Deus da Bíblia fala sobre o céu e o inferno. Ele fala que se você quiser ir para o céu, ele dá algumas normas. Ele é o dono do céu, ele é o dono da casa, que é o céu. Quem quiser ir para o céu, ele fala o que a pessoa deve fazer. E tem mais: o homossexualismo é pecado segundo a Bíblia. E aí, se eu quero ir para o céu, mas não, o problema não é só o homossexualismo, o problema está no pecado. Eu sou hétero, tem uma porção de gente. Tu acha que nessa caminhada toda não aparece uma porção de mulher? E se a gente sair pegando tudo quanto é mulher? Eu sou um hétero casado que vou para o inferno. Eu sou um hétero que vou para o inferno. Não é o fato de ser hétero ou ser homossexual. Teve um rapaz que um dia foi fazer um gabinete comigo, ele tinha uns trejeitos femininos, a gente já sabia, né? Ele era até professor de inglês. Aí, quando ele sentou, ele começou a falar, não sei o que, eu tenho uma coisa para falar, que isso, que aquilo, outro, e que o problema dele era o homossexualismo, mas que ele queria se libertar, e que só que o inimigo colocava uma porção de situação e ele não conseguia se libertar. Eu falei, cara, eu tenho o mesmo problema que você. Ele me olhou assim, tipo assim, ai, pastor, será que gosta da fruta também? Devia estar pensando, né? Falei, cara, o problema chama-se tentação, só que o teu é por mulher, ou o teu é por homem, o meu é por mulher. As mulheres, entendeu? Se eu pegar todas as mulheres, ou se eu pegar outra mulher que não seja a minha, isso aí é adultério, é pecado, né? E você tem a tentação pelos homens. O que a gente tem que fazer? Chegar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Se encher da presença de Deus, para que a gente não venha cair em tentação. Essa é a fórmula. Só assim. Entendeu? Verdade. Bem, já passaram os 5 minutos aí, mas fique à vontade. Vamos lá, pastor. Já falei muito hoje. Não, e eu aqui ouvindo, porque conhecimento para mim nunca é demais, né? Tem muita coisa que a gente pode falar, explorar. Que como a gente Mas falou, também, se a gente explorar tudo hoje... como eu já falei aqui nos outros podcasts, né? A pessoa não está sendo convidada só hoje, ela poderá vir outras vezes. A gente está aqui para edificar a vida de quem nos ouve, de quem nos assiste e trazer uma palavra que é a palavra de Deus, né? Para que possa literalmente atingir o coração daquele que precisa ouvir a palavra dele. Pastor, suas considerações finais, suas redes sociais, né? Tem uma questão daí do seu contato telefônico, do seu Instagram. Eu já faço o convite aqui aberto lá, né? Da Igreja Batista lá, Compromisso com a Palavra, na Rua Quiririm, é 126. 126, é perto ali do Colégio Pentágono, todo mundo conhece, na Estrada Intendente Magalhães. Então, a Rua Quiririm é comprida, mas só que esse pedaço nosso
Inclusive, a gente tem até um propósito aí de mudar até o nome da rua, aquele pedacinho ali, para colocar Rua dos Compromissados. Mas, enfim, de qualquer maneira, é aquele pedaço que sai da Intendente Magalhães, quando entra ali o ônibus 678, entendeu? E é aquele pedacinho ali, 100 metros da Intendente Magalhães. Então, Tá? lá. Culto lá é quinta, às 19h30. Nós estamos com uma campanha lá. O mês que Deus vai se lembrar de você. Né? A Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, fala que, ainda que uma mãe se esquecesse do filho que cria, eu, todavia, me lembrarei de ti. Eu não vou me esquecer de você. Então, Deus vai lembrar de você. Você que está esquecido aí, não está. Deus não tem amnésia. Vai lá, que vai ser uma bênção. Domingo, 19 horas. Aproveita e passa aí o seu contato telefônico, seu WhatsApp e também o Instagram lá, né? Então, o Instagram é Perrote Pastor. Perrote com 2 T's. Perrote com 2 R's, 2 T's e 1 I. Perrote Pastor. Vai estar aí na legenda aí embaixo, tá bom? E esse é o Instagram. Tem Kawaii também, né? Tem uma opção de coisa. Agora, Facebook, Paulo Perrote. Paulo Perrote. E o Zap, né? A gente vai liberar o Zap aí pro povo. Não vai ficar... Eu tenho mais 2 minutos? Tenho. Não passar trote, não, né? Então, tem mais 2 minutos? Tem. Vai. Tem gente que gosta de alugar. Veja bem, olha só. Gabinete pastoral pelo WhatsApp. Eu tenho a minha igreja, mas eu trabalho. Eu trabalho bastante. Vou sair daqui agora, eu estou imprimindo 6 revistas, vou ali pegar as provas. Então, eu tenho só que tem gente que tem seu pastor, tem sua igreja, e às vezes não tem acesso aos seus pastores. Gente, você tem que procurar uma igreja que você tem acesso aos seus pastores. O cara pega, às vezes alugar gente que... E às vezes quer colocar... É falta de ética, eu responder determinados assuntos que eu não sei o que o seu pastor pensa sobre aquele assunto. E aí eu vou falar uma coisa, vou colocar você, entendeu? Uma linha cruzada, né? Entendeu? Seu pastor numa situação, não posso passar uma coisa, eu vou responder para as minhas ovelhas. Agora, se você não tem igreja, entendeu? Se você não tem seu pastor, e aí tudo bem. Pode ter certeza que eu, na medida do possível, irei te responder. Então, vamos lá, vou passar o Zap, tá? 21 96 492 9218. 21 96, eu estou rindo aqui, 492 9218. E também é o Pix. Se você quiser passar o Pix, passa o Pix e abençoa lá a obra, tá bom? Deus te abençoe. O telefone é o Pix, é só você fazer o Pix aí. O telefone não é só o WhatsApp também, né? Pix também. Aqui a gente tem obras sociais, agora mesmo vamos fazer no asilo, agora está chegando frio aí, a gente sempre faz uma campanha para comprar cobertores, touca, meia, entendeu? Então a gente já está... Amanhã já estou indo no centro da cidade ver o preço e, enfim, então fique à vontade. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre parabéns, sucesso. Sempre será bem-vindo aqui no nosso podcast, né, com conteúdos aí edificantes, com certeza. Gente, mais um podcast, mais uma entrevista aqui, mais um episódio se encerrando. E agradecendo a você, a audiência, mais uma vez, lá no nosso site, nossa programação musical, www.radiovidaplenabrasil.com. Tem lá o louvor durante 24 horas, mensagens, um conteúdo que com certeza vai aí alegrar o seu coração e vai mostrar um caminho aí através de muitos louvores e palavras que temos lá no nosso site. E aqui também no nosso canal no YouTube, né? Curte aí o nosso vídeo, dá o joinha, siga as notificações, deixe a sua pergunta aí nos comentários, com temas, inclusive, para a gente poder chamar outras pessoas aqui para que possam responder as suas indagações, as suas dúvidas, e de maneira mais objetiva possível, podemos te ajudar. Quero agradecer mais uma vez a nossa participação aqui do Pastor Paulo e, querendo Deus, nós voltaremos no nosso próximo entrevistado ou entrevistada no nosso próximo episódio. Um grande abraço para você, Deus te abençoe e até a próxima.